eu sou Áurea Augusta, professora do Departamento de Habilitações Pedagógicas do Centro de Educação, no Campus 1, que é o campus de João Pessoa. Esse curso, eles são 10 encontros. Nossos encontros são todas as terças, das 3 às 5. A gente tem uma programação que foi já disponibilizada também. Esse curso ele surgiu também a partir de um projeto de extensão que eu coordeno, né, com mais 9 alunos que estão aqui também nessa sala conosco. É um projeto de extensão que é Gênero na Escola, Somos Mesmos Iguais. Então, a gente começou esses debates e aí a gente pensou, e nesse período suplementar, a gente está oferecendo esse curso dialogando sobre essa temática, gênero e sexualidade na atualidade. Então, para além desse curso, tem esse projeto de extensão, que se alguém tiver interesse também, pode fazer contato para a gente estar dialogando também de participação de vocês nesse projeto. Eu quero convidar a professora Glória Rabai, que já está por aí com a gente, para poder estar conosco, dialogando nessa tarde. Eu estou meio ansiosa, que é a minha primeira live. Eu não costumo fazer... Agora a gente vai se acostumar, né? Então, inicialmente, eu já estava agradecendo o convite. Né? É um prazer estar com todos vocês, todas vocês. Agradecer o convite à professora Áurea. Dizer que é uma iniciativa extremamente interessante. A programação está muito boa, muito bem articulada, professora. Gostei muito. Acho que irei acompanhar os outros encontros. Então, inicialmente, eu quero começar dizendo isso, que é um prazer e que o curso está muito bem estruturado, está muito bem planejado, com pessoas muito importantes na história do feminismo nacional e local. Então, é um prazer, me orgulha ter sido escolhida para fazer parte desse staff, né? Então, inicialmente, quero começar com essa fala. Bom, a proposta de estudo, né? A proposta de conversa de hoje com vocês sobre o conceito de gênero e sua atualidade, de sexualidade, né, dentro desse primeiro módulo que tem uma perspectiva mais teórica. Bom, então, a própria provocação do título, né, que fala da teoria teórico-metodológico, né, do conceito de gênero. Eu estou procurando aqui no meu computador o título todo, mas, enfim, não vou perder tempo com isso. Mas essa reflexão teórica política sobre gênero e sexualidade me remete inicialmente a fazer essa estreita conexão entre o conceito de gênero e a política. De fato, na minha compreensão, apesar do conceito de gênero ter sido pensado antes das feministas começarem a ter usado, né, o conceito já tinha sido pensado em 1963 por um psicanalista chamado Robert Stoller, mas esse conceito ele vai ser apropriado pelas feministas anos depois, na década de 70, e isso é muito interessante, né, pensar nisso, porque o conceito de gênero, como ele é conhecido para a gente hoje, ele está intrinsecamente relacionado com o movimento de mulheres. Então, isso é um consenso já em quem pensa sobre o conceito, e é muito importante, porque a própria crítica, obviamente, também ela nasce nesse lugar do movimento feminista. Né? Muitas pessoas estão dizendo o conceito de gênero já tem muitas críticas sobre ele, muitas pessoas têm críticas a fazer sobre o conceito de gênero. É verdade, o conceito de gênero tem sofrido críticas, tem se modificado no seu uso, e essas críticas efetivamente têm surgido dentro do movimento feminista, o que, ao meu ver, como feminista, é uma coisa muito importante, justamente porque demonstra o caráter analítico, reflexivo e democrático do próprio movimento feminista ao aceitar, discutir
e criticar um conceito que lhe foi tão caro. Então, assim, se a gente for começar, eu sempre, assim, eu já escutei, né, eu sou de uma geração de feminista que escutou já dizer, para que o feminismo? Para que o feminismo? As mulheres já conquistaram tudo o que elas queriam, né, e eu cheguei a escutar isso. Eu acho que as desigualdades presentes na sociedade entre homens e mulheres, o tamanho da opressão das mulheres, os números recentes que a pandemia tem trazido para a gente, do empobrecimento radical, né, das mulheres nesse contexto, da violência que elas sofrem do seu ambiente doméstico, isso tem demonstrado na prática, entre outros diversos fatores, que sempre ainda é extremamente necessário. O feminismo não é um movimento morto, né? Então, essa conversa, né, de que para que o feminismo hoje, já que nós conquistamos tudo, não é verdade isso, só precisa ir para os dados, mas isso a gente pode pensar, se a gente for pensar assim, há diversos fatores, diversos números que apontam ainda a persistência da desigualdade entre homens e mulheres. E foi essa compreensão, essa percepção dessa diferença que vai começar, que vai impulsionar o movimento feminista, inicialmente em busca de direitos civis e políticos, e mais adiante, uma reflexão sobre esse movimento vai fazer surgir os conceitos. O que isso tem a ver com conceito? Né? O que a história do movimento feminista tem a ver com conceito? Eu estou falando isso porque, como eu disse no início, eu acho que tem tudo a ver. O movimento feminista, ele é um movimento que está extremamente enraizado na academia, que pensou e filosofou seus próprios conceitos, e por isso, pensar em um conceito que serviu tão fortemente ao feminismo significa pensar a própria história do feminismo. Então, em 1963, o psicanalista Robert Stoller é a primeira pessoa a usar essa palavra, gênero, para pensar a identidade entre homens e mulheres, para pensar essa diferenciação, para pensar um conceito de identidade de gênero, e ele vai começar, no campo dele, a mostrar que essa identidade feminina ou masculina independia do sexo biológico, do sujeito, né, da pessoa que estava pensando, que estava vivendo aquilo. E ele já sinaliza naquela ocasião que o gênero é um produto do trabalho da cultura sobre a biologia. Então, o gênero é uma consequência de como a gente pensa, né? Então, ele já vai dizer isso, mas as formulações de impacto, realmente, do conceito de gênero sobre o modo de pensar social, na ciência, na história, e para informar o próprio movimento feminista, ele começa a partir de um texto, principalmente, tem várias teóricas que se apropriam desse conceito, né? As mais famosas, a Rubin, e no Brasil muito a John Scott, mas a partir da década de 70, com um artigo que ficou famoso da Rubin, porque ela associa isso, porque o Robert Stoll, ele não estava preocupado com a desigualdade que era gerada a partir dessa diferença. Ele percebeu que a desigualdade entre homens e mulheres estava relacionada com a cultura, com a forma como a cultura elaborava essas diferenças sexuais, mas ele ficou aí. As feministas, elas vão pegar esse princípio, esse raciocínio, e elas vão se preocupar fundamentalmente o que é que esse tipo de raciocínio trazia de consequência, né, no que se referia à desigualdade entre homens e mulheres, obviamente, com desvantagem sempre para as mulheres. Então, a partir disso aí, elas começam a usar a ideia de gênero como uma diferença produzida pela cultura que gerava uma desigualdade entre os gêneros, sempre com a subalternidade feminina. Então, muito se escreveu sobre isso. Esse tipo de pensamento
né, de que as diferenças sexuais, as diferenças de gênero estavam centradas, eram produzidas socialmente. Ela vai ter uma expressão na própria Beauvoir, na Simone de Beauvoir, quando ela, a famosa frase dela, não se nasce mulher, torna-se, mas a Joy Scott nos anos 80 e a Ruby nos anos 70, elas vão conseguir teorizar esse conceito e dar uma aplicabilidade, elas vão conseguir pensar mais a sociedade a partir disso aí. Então, isso é um conceito que foi muito importante para o movimento de mulheres, porque a primeira onda do movimento de mulheres, né, chamada a onda dos direitos civis e políticos, ela é muito importante, é uma onda inaugural, mas ela ainda está pensando as mulheres como biologicamente diferentes, como essencialmente diferentes. Eu sempre lembro, quando eu falo disso, da famosa, né, e louvável, admirável Berta Lutz, no Brasil. Elas asseguram a Berta Lutz, que foi uma pioneira da luta pelo voto no Brasil, mas ela assegura aos homens e à sociedade que as mulheres, ao conquistarem o voto, não deixarão de ser as mães dedicadas, as noivas afetivas e amorosas. Então, ela ainda não conseguia perceber que esses atributos eram atributos culturais e que tinham consequências na vida da mulher. Então, é a partir da segunda onda, na década de 70, iluminada, né, por Simone de Beauvoir e por essas teóricas que vão começar a dizer que não, que nosso jeito carinhoso, afetivo, delicado, era uma construção cultural. E por isso ela poderia ser modificada. E então, para isso, o conceito de gênero é um conceito que, além de ser uma categoria de análise muito útil na academia, na universidade, para a pesquisa científica, ela foi uma categoria que foi apropriada pelo movimento de mulheres para a sua luta. Mas essa apropriação, né, ela consegue, inclusive, perceber o movimento de mulheres que muito se usou dessa diferenciação entre homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino, para explicar universalmente várias coisas. A lua é feminina, é mutável, é cheia de mistérios. Né? O sol, que é importante, né? Que é o astro-rei, é masculino. É claro que isso é na nossa língua, mas em todas as línguas, mesmo que não seja a partir do exemplo de sol e lua, há elementos que são apropriados culturalmente como tendo características femininas ou masculinas. Se não for a lua, o mar, ou qualquer outra, mas é como se o sistema de gênero ele tivesse sido incorporado em todas as instituições, não só na linguagem, mas no nosso jeito de pensar o mundo. Então, se o mar, se alguma coisa da natureza é revolta, é forte, ela vai adquirir características masculinas ou femininas a partir dessa incorporação. Assim como o mundo da política. Então, a política é um lugar de decisão, logo é um lugar de homem. Então, vai se naturalizando alguns espaços a partir dessa linguagem, né, em que determinadas coisas são de homem e outras são de mulheres, e isso não se discutia. Então, o conceito de gênero, ele é útil para desfazer essas polaridades sociais, né, e começa, então, e isso foi muito importante para o movimento de mulheres, não só para o movimento de mulheres, a gente vai ver mais adiante um pouquinho, que a própria discussão do conceito de gênero por outros movimentos, ele vai ser extremamente útil para apontar outras desigualdades. Então, o feminismo da segunda onda vai se utilizar muito da categoria mulher, né, como uma fonte de identidade. E esse é uma das críticas, né? Eu já estou chegando nas críticas, que eu falo que só que nem me toco, né? Já são 15, 20, eu só tenho até 15, 30. Mas a categoria
a categoria mulher, ela começa a ser criticada, né? A ser pensada de forma diferente. Mas é interessante pensar, primeiro, a categoria mulher foi muito importante para o fortalecimento do movimento feminista. Foi muito importante essa identidade. Só que essa identidade trazia embutido nela algo assim, algo nos une, todas as mulheres, nós somos irmãs, todas as mulheres. E ao dizer isso, o movimento feminista não observou diferenças fundamentais baseadas em raça, em classe, em território, em sexualidade. Então, existiam muitos outros fatores que foram ignorados pela segunda onda do feminismo, ao se enfatizar a categoria mulher como algo que nos unia e que era primordial para que as mulheres alcançassem um lugar no mundo. Então, essa é uns pontos cruciais, né, da gente pensar o conceito de gênero. O conceito de gênero, ele fortaleceu essa percepção do movimento feminista, era uma coisa muito dita entre nós, a irmandade, né, é claro que outros movimentos também não compreendiam o feminismo. Se você pensar no partido político, muitas vezes o feminismo foi criticado porque primeiro deveria ser a revolução, primeiro deveria ser a luta operária, primeiro deveria... Então, essa coisa que nós temos de priorizar, né, determinadas... Então, é isso. Então, a gente só vai lutar por isso. E por aquelas outras coisas a gente vai deixar para depois que o mundo for um paraíso. Aí também, né? E aí essa discussão, ela começa a ser criticada nos Estados Unidos, a partir dos anos 80. É uma crítica muito contundente, que balança mesmo o movimento feminista, tira a sua homogeneidade, falsa homogeneidade, que vem das mulheres negras, né? E elas perguntam para as mulheres brancas, hegemônicas, do feminismo, pergunto, que mulher é essa que você é irmã? Né? Você é a irmã. Se todas as mulheres são irmãs, quem no Brasil é a irmã da empregada doméstica? Né? Então, elas começam a questionar, né? A mulher negra, a mulher trabalhadora, a lésbica. Então, porque o conceito de gênero, ele estaria baseado numa concepção de mulher, uma identidade de mulher, e estaria baseado também que levaria a uma premissa da heterossexualidade. E por isso o movimento feminista esquecia que existia outras sexualidades, outras formas de viver a vida, e que essa separação entre sexo e cultura, né? Então, o gênero é cultura, sexo é natureza, ela não se dava assim de forma tão tranquila, né? Nessa oposição entre sexo e natureza, obviamente, pessoas, né, que não se encaixavam na heteronormatividade, elas vão questionar. Então, se o sexo é natureza, o que é, quem são os intersexos? Quem são as pessoas transexuais? O que elas são? Né? Tem uma feminista que vai fazer essa crítica, que ela chega a afirmar que as lésbicas não são mulheres, para, inclusive, tensionar essa unidade, essa identidade do movimento feminista. Ela vai dizer que é outra categoria, é outro gênero, é outra coisa, para mostrar que o ser humano não podia se encaixar apenas nessas duas categorias. Então, isso vai, né, esses problemas, né, vão trazer tensionamentos para a questão do gênero. Então, essas outras, vou botar outras entre aspas, mas elas são mesmo as outras, né, no sentido da Beauvoir, que diz, as mulheres são as outras do mundo, né? O homem é o ser humano padrão, né? Homogêneo, hegemônico, universal, do qual se fala, e nós somos as outras. Mas, além de nós, existem muitas e muitas outras. As outras mulheres negras, as latinas, as lésbicas, as pobres, as faveladas, as
enfim, existe uma imensidão de outras que não estavam embutidas, não estavam inseridas no conceito de identidade do feminismo e do gênero. E aí eles vão ir no campo da sexualidade, os intersexos, as pessoas trans. Então, enquanto a gente não tensionasse isso, né, não se permitisse atenção, e não se permitir ainda hoje, a gente dá uma autorização para as intervenções sobre esses corpos. E aí a grande crítica da identidade mulher, porque como se fosse uma coisa só. Então, existe uma mulher normatizada, existe uma... E quem é mulher? Então, hoje, eu acho que não se discute mais no movimento feminista, mas eu sou de uma geração, há 20 anos atrás, houve debate, sim, para se decidir se uma mulher trans poderia entrar no encontro feminista, que era restrito apenas para as mulheres. Então, uma mulher trans é uma mulher, o que é uma grande contradição, porque se a gente diz que o gênero é uma construção cultural, então uma mulher trans não é mulher? Um homem trans não é homem? Se o gênero é cultural, claro que é sim, né? Ou não, depende aí de como cada um, porque já se problematiza, inclusive, isso. Então, a gente tem que pensar que essa exclusão dessas pessoas, desse binarismo de gênero, homem ou mulher, ou é isso, ou é aquilo, a gente acaba por autorizar essa intervenção, seja da medicina sobre esses corpos, e a gente sabe que os médicos intervêm de forma autoritária, definindo a vida dos intersexos, se eles são homens, se eles são mulher, os médicos olham lá e dizem, não, isso aqui vai ser homem, não, isso aqui vai ser mulher, de forma extremamente prática, né? E é como se a gente autorizasse quando a gente nega a existência de outros gêneros, de outros sexos, além do homem e mulher, além do feminino e masculino. Então, essas reformulações do conceito, né, é necessário reformular esses conceitos, essa reformulação do conceito requer pensar não apenas distinções entre homens e mulheres, são criadas em articulação com outras diferenças. Como essas noções embaralham, né, se misturam no nosso corpo. Então, essas interseccionalidades, essas outras possibilidades, elas são muito importantes para a gente discutir politicamente o conceito de gênero. Então, assim, o gênero é um conceito teórico que demorou muito a academia aceitar, ainda tem restrições, mas além da academia, o gênero é um conceito político, assim como a identidade. Eu sou daquelas que acredito na utilização do conceito de identidade de forma estratégica, porque a gente sabe que, através do processo identitários, a política é mais viável, né? Aparece para a sociedade, mas os novos estudos nesse campo, a Judith Butler, que vai ser conversada provavelmente pelo professor Eduardo na próxima semana, entre outros teóricos, vai discutir exatamente os limites desses conceitos, mulher, homem, masculino, feminino, né? Que limites esses conceitos trazem para a luta política e social e para o pensar, né? O pensar social, o pensar acadêmico. Eu acredito que esse grupo, fundamentalmente, esteja formado por pessoas da universidade, pessoas que querem refletir sobre esse tema, né? Embora possa ter militantes. Eu vi algumas carinhas dos militantes passando por aqui, dos que eu conheço, né? Tem vários que devem ser e eu não conheço. Então, mas pensar nisso, a formulação do conceito, né, a reflexão sobre o conceito de teoria tem que estar entrelaçado com o movimento feminista e perceber que essas críticas ao conceito de gênero, que inicialmente vai colocar essa polaridade, homem, mulher, sexo, gênero, natureza, cultura, né, tem várias críticas, são críticas importantes que ajudam a reformular.
Muito mais eu acredito que o conceito de gênero, ao desnaturalizar o feminino e o masculino, ele contribui para que outras desnaturalizações pudessem ser feitas, como a questão da heterossexualidade, da heteronormatividade e até da homonormatividade, como já está se conversando hoje em dia. Eu vou ficar por aqui e a gente vai, né, dialogar, conversar. Estou aqui para a gente bater esse papo. Obrigada. Ai, eu caí. Nós que agradecemos, professora Glória, né? Essa sua participação maravilhosa, como sempre, né? Quem não conhece, né? Acho que poucos não devem conhecer a professora Glória, professora da UFPB, militante feminista histórica nessa construção, não só aqui na Paraíba, mas também nacionalmente, né? Bastante reconhecida nessa luta, né, constante que ela vem há muitos anos aí e tem conseguido, né, ajudar muito a gente mudar várias coisas nessa perspectiva, né, da discussão dentro do feminismo, né, dentro da universidade e em vários outros espaços também. A ideia é que a gente vá, algumas pessoas falando aqui, orgulho dessa orientadora maravilhosa, professora maravilhosa, gratidão pela fala, a gente só tem mesmo que agradecer, ela tem muito mais acúmulo a nos ajudar, né, a nos transmitir. Queria só ressaltar duas questões na fala da professora Glória, né, nos textos também, espero que vocês tenham tido acesso aos textos e tenham conseguido lê-los, né, tenham visto algumas pessoas aqui com a câmera aberta, com o texto na mão, né, então que bom que conseguiram ler, né. Eu acho que a gente precisa discutir um pouco, né, acho que é uma questão que discute-se pouco ainda, né, os entendimentos ainda são um pouco conturbados, nessa discussão da noção de gênero, né? Essa noção de gênero que atravessa um momento de crise, né? Nessa discussão universalizante desse ser mulher, né? A professora Glória traz um pouco disso, né? Mas acho que é bom a gente, quando conseguir voltar para falar para a professora Glória, que a gente consiga ampliar um pouco essa discussão, né? De algumas pessoas Consegui ainda não voltar, eu caí, mas voltei. Isso, acabei de comentar. Então, eu estava comentando da necessidade de a gente discutir um pouco mais sobre essa noção de gênero, né? Que atravessa uma crise, né? Essa discussão universalizante, né? Desse ser mulher. Né? Então, para algumas pessoas, toda mulher é mulher, digamos assim. Sem pensar nessas outras categorias, né, de classe, de raça. Então, que a gente precisa estar atento a essa discussão. No curso, a gente vai ter uma discussão com as meninas do movimento negro, né? Elas vão trazer um pouco dessa discussão do feminismo negro, também o feminismo trans, né? Mas que percepção é essa, né? Que perpassa nessa compreensão desse ser mulher, né? Na questão de você já se perguntou, em que momento você se perguntou que você, né, se compreende enquanto uma mulher, né? E para os meninos, que momento você se identificou ali, né? Geralmente na adolescência e na infância, que você era diferente do outro, né? Quando nos coloca com esse ser biológico das caracterizações, né? Como eu sou diferente daquela pessoa ali. Então, eu sou uma coisa, ela é outra. Né? Eu sou o quê e você é o quê? Que momento, né? A gente já parou para pensar isso? Que momento eu me percebi diferente do outro? Né? Então, isso é uma questão que eu acho que é importante a gente refletir, porque a gente precisa também se compreender para também conseguir compreender o que está colocado e intervir para mudar, né? Uma discussão interessante também que eu anotei aqui dos textos, que eu acho que é interessante trazer, essa discussão da identidade, né? A identidade que a Curiel vai falar no texto, no primeiro texto, que é o texto de As Críticas ao Gênero e a Pluralização do Feminismo, né? Então, a Curiel vai falar das identidades, né? Que identidades são essas, né? Como é que a gente pode se perceber, né? Quando ela ressalta a invisibilidade das mulheres negras, quando lá na segunda onda as mulheres brancas estavam reivindicando ter direito a emprego,
quando as mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, a gente precisa perceber essas questões que acontecem até hoje, né? Quando a professora Glória fala dessa discussão dentro do feminismo, né? Se as mulheres trans são aceitas ou não, alguém colocou aqui no chat, até hoje essa discussão ainda existe, infelizmente. E o pior é que ainda existe. Tem grupos que não aceitam ainda as mulheres trans como mulheres, né? E aí entra numa discussão, né, mais ampla também. Eu acho que é nesse sentido, né? A gente pensar esse feminismo descolonizado, de como a gente pode avançar nisso também. Não, nesse sentido. É um pouco isso. Pode dizer. É interessante, você falou aí das mulheres trans, e eu acho que hoje foi compartilhado, por algum grupo no Zap, foi compartilhado a notícia de que os banheiros escolares em Campina Grande, eles são extremamente generificados, né? Só pode entrar homem no banheiro de homem, mulher no banheiro de mulher, no sentido cis, né? No sentido tradicional do que é ser um homem ou ser uma mulher, sem incluir as pessoas trans. Isso mostra a dificuldade que a sociedade tem de incorporar, né? Sim. Que é classificado pelos preceitos hegemônicos como subalterno, como anormal, como abjeto. Então, isso é muito interessante que a gente preste atenção nesse sentido. Eu acho que cada vez... Eu vi aqui no chat uma pergunta de alguém falando sobre a questão da homonormatividade. Isso é o Henry. Para mim, é um conceito relativamente novo, né? Porque a gente está sempre falando da heteronormatividade. Normas são normas, né? E esse conceito, ele vem já, repare, uma crítica já a certos teóricos ou teorias queer, que já é uma incorporação de um grupo que estava excluído pelos conceitos, pelos conceitos, né, pelos paradigmas da discussão de gênero, e porque se diz o seguinte, que esse grupo queer, né, esse homossexual branco, bem-sucedido, americano, que tem dinheiro para viajar o mundo, né, ele é o padrão da homonormatividade. Esse é fácil de aceitar, esse qualquer pessoa aceita, né? Ou seja, ele é gay, mas pelo menos se ele fosse um gay bom comportado, né? Se fosse um gay que não rebola, se fosse um gay que não pinta a unha, eu aceitava. Ou seja, você já tem um homo normativo, você tem já uma norma para você ser aceito na sociedade. Tudo bem, agora a gente te aceita, desde que você seja um homossexual, uma lésbica, dentro de um certo padrão de comportamento. Mas se você extrapolar, então, repare que é um movimento e é um tensionamento, né? Que a gente só vai incorporando novas discussões, só vai perceber novas realidades se alguém nos provocar. Ora, se na década de 90, no Brasil, as negras eram acusadas de estarem querendo dividir o movimento, hoje o movimento feminista percebe a força, a importância e a necessidade, sim, do feminismo negro, principalmente numa sociedade como a nossa. Então, mas isso foi uma tensão, isso não foi de graça, e ainda bem que não foi, né? Porque precisa ser uma conquista. Talvez seja meu lado militante falando, mas, enfim, eu acho que não pode ser assim, tudo bem, as feministas negras chegaram, abra aqui as portas, pronto, agora elas sentam aqui. Não, foram relações de poder, foram debates, foram acusações mútuas, né? Um acusava o outro grupo, as brancas acusavam as negras de estarem dividindo o movimento, enquanto que as negras acusavam as brancas de serem racistas. Então, isso é muito importante, que esse tensionamento ocorra para que a gente possa expandir, ampliar, não só a inserção social, né, a percepção da existência de novos grupos, mas a nossa percepção acadêmica do ponto de vista da realidade social,
né? Senão a gente vai fazer uma produção acadêmica míope, que só vê um grupo, mas não consegue enxergar o outro. E eu acho que esse não é o objetivo dentro do campo da educação, das ciências humanas. Eu acho que a gente não pode não perceber essa denúncia que hoje, com muita evidência, né, e com espaço, inclusive na Rede Globo, as mulheres negras estão fazendo, e que as mulheres trans estão fazendo, não na Rede Globo, mas, enfim, em outros campos, em outros espaços da rede social. Isso é muito importante. Deixa eu ver. Eu vou abrir, professora Glória, para quem quiser se inscrever, porque algumas pessoas também querem falar. Aí eu vou abrir, deixar umas 3 inscrições, aí fico voltando para a gente ir fazendo esse diálogo, tá? Ok, e eu vou ler, enquanto isso, aqui também o chat. Enquanto eu escuto, eu olho também o chat. Quem quiser se inscrever, coloca a inscrição aqui no chat, coloca o nome aqui no chat, que aí a gente abre as perguntas que estão aqui, se vocês quiserem falar também, fica à vontade, às vezes a gente falando, a gente consegue expressar outras coisas também. Então, fica aberto, né, para quem quiser. Já vou começando aqui, vou marcar um tempo aí de 3 minutos e vou avisando pelo chat quando faltar 1 minuto, tá bom? Aí tem Gabriela Ribeiro, depois Edivaldo Lira. Pode falar, Gabriela. Então, eu fiquei com uma dúvida, foi até uma pergunta que eu fiz no chat, que seria como vocês veem, né, as duas professoras, como vocês veem e encaram o feminismo radical que querendo ou não, ele transpassa para o resto da sociedade um radicalismo. Mas não só isso, mas como a gente percebe, por exemplo, muito do feminismo radical sendo tomado como verdade quando se trata do feminismo, e como essa opinião a visão passada para a sociedade é negativa em relação ao feminismo radical, porque ele, querendo ou não, tem mais visibilidade, né? São cenas muito chocantes para a sociedade. E aí foi até e também tem uma outra pergunta que foi sobre, alguém comentou isso, alguém falou isso aí no chat, e aí me deu essa pergunta sobre como seria, acho que assim, como vocês veem a interação entre religião e gênero, sendo que quando a gente toma um país com maioridade cristã, na religião cristã, né, a Bíblia prega muito a mulher como sendo inferior ao homem e tendo que ser submissa 100% do tempo. Então, isso me trouxe algumas questões também. E aí, professora Glória, se você puder falar um pouco mais sobre homonormatividade, também achei bem interessante. É basicamente isso. Obrigada, Gabriela. Agora é Edivaldo Lira. Edivaldo, a gente não está te ouvindo. Seu microfone está aberto, mas não está com áudio aqui para nós. Tem um fone aí, não? Ou fala mais perto do computador? Então, eu vou passar para Arthur e quando você se organizar aí, a gente volta para você depois de Arthur, tá bom? Arthur. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Pronto. Eu até anotei aqui, eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender muito bem, porque foi algo que eu fui anotando durante a aula, mas eu queria saber, assim, como que vocês encaram essa definição de gênero, no sentido de se vocês acham que é algo que deveria ser abolido, se é algo que... Porque eu vou dizer aqui mais ou menos o que eu anotei, que o próprio conceito de gênero ele já passa uma ideia de pertencimento, e pertencimento que eu digo não no sentido de autoidentificação,
mas de enquadramento. Tipo, se eu digo que alguma coisa é feminina ou é masculina, eu estou fazendo ela pertencer a alguma categoria, a alguém, tipo, ao que hoje é compreendido como homem e como mulher. Sendo que a gente não tem esse, como é que eu posso dizer, pelo menos na minha visão, não existe o que é próprio nem do homem, nem da mulher, né? Alguns comportamentos a gente vai associar com um, alguns comportamentos a gente associa com outro historicamente. Eu queria saber como é que vocês, nessa questão de definição mesmo, do que é gênero, se vocês não acham que deveria ser uma coisa que, praticamente assim, abolida dentro dessa ideia. Não sei se eu me fiz compreender. Tranquilo. Vou passar agora para a Roberta. Boa tarde. Dá para me ouvir daí? Sim, Roberta, pode falar. Eu anotei aqui duas dúvidas, mas primeiro era que a professora Glória citou um texto de Ruby que eu não reconheci pelo nome, que Robert Stoller se inspirou para escrever sobre gênero. Eu queria perguntar o nome desse texto e o nome da autora todo, porque eu não reconheci só pelo Ruby. E também queria perguntar, no caso, complementando o que a Gabriela falou, que sobre o recorte das feministas radicais, se a senhora acha que é mais um recorte de vivências ou se é só preconceito mesmo, no caso, as abordagens que elas fazem. É isso. Obrigado. Edivaldo Lira, consegue falar? Está escrevendo? Certo, eu vou passar para Edivaldo José e aí já volto para a professora Glória, senão vai ficar muitas perguntas de uma vez. Edivaldo José. Boa tarde, pessoal. Como eu estava fazendo a discussão no chat, o debate, na verdade, chamando para o debate, a gente contextualiza a natureza do gênero, feminino e masculino, mas o intersexo, o antigo hermafrodita, sempre existiu e nunca foi questionado o enquadramento, que tipo de discussões poderiam ser feitas. Fazia-se uma cirurgia na criança, que seria uma cirurgia mais para a reparação dos danos que os pais sofreriam no enquadramento do seu próprio filho. Aí eu queria, se a professora tiver propriedade, pautar um pouco sobre esse tema, que é bem pouco falado e bem pouco pesquisado. Certo. Esse tema a gente vai discutir ele um pouco mais aprofundado na próxima semana com o professor Eduardo, né, que ele vai discutir sobre essa questão das teorias que vai trazer a discussão da Judith Butler, e ele avança bastante nessa discussão que você está colocando, tá? Então ótimo, então me contempla. Pronto, só estou adiantando isso, porque se a professora Glória também não quiser entrar nessa discussão, ela fique à vontade também, porque como o curso não é só hoje, não é uma live, de fato, é um curso, a gente tem 10 encontros, então a gente vai construindo as coisas, a gente tem muitas dúvidas, muitas questões, mas a gente vai diluindo ela durante os encontros, tá bom? Vou passar para a professora Glória, então, para ir vendo algumas outras questões também. Abre seu microfone, está fechado. Tem algumas questões, eu vou responder, depois a gente pode debater, não precisa concordar. Bom, sobre o feminismo radical, que tem duas questões. Bom, o feminismo radical, ele está sempre relacionado ao feminismo lésbico, né? Embora exista outros tipos de feminismo que sejam também, se auto-intitulem de feminismo radical. Mas, inicialmente, o feminismo radical foi denominado para o feminismo lésbico, daquelas que vão acreditar na impossibilidade de se construir uma harmonia, né, entre homens e mulheres, algumas militantes. Hoje, o termo radical ela vai ser empregado de várias formas, inclusive as vadias, né, que há 3 anos atrás abalaram as estruturas, os valores, elas foram chamadas de feministas radicais. Eu penso que o feminismo radical é uma expressão do movimento feminista lésbico, né? Não vejo... Acho que é uma expressão, né? Acho que é uma expressão. Quando você vê uma das
escritoras que é citada aqui no texto, um dos textos que eu indiquei, né, que é uma crítica ao conceito de gênero, a Witting, não sei se pronuncia assim, que ela diz que as lésbicas não são mulheres. O tensionamento dela é justamente destruir essa polaridade, porque a gente só vai pensar em sexo e até em gênero como apenas duas polaridades. Então, a provocação dela ao dizer isso, na minha compreensão, é de dizer, não existe só isso, gente. Não é só isso que existe no mundo. Então, existem muitos outros grupos, outras pessoas que não se encaixam nessa dualidade. É no sentido de destruir a dualidade e abrir o leque. O leque, nós somos muito diversos, nós temos muitas possibilidades de ser. E nós não somos o que somos de uma vez para todos, né? Então, podemos variar, podemos mudar, podemos definir nossa vida de forma diferente, né? Então, existe essa flexibilidade, essa possibilidade de trânsito, né? Essa performatividade. Nós estamos performando um gênero hoje, né? E eu posso amanhã querer performar de outra forma, com outras características que vão me distinguir do sexo, do gênero feminino. Então, essa por isso, né, eu acho que é uma expressão interessante, porque põe em xeque os nossos saberes cristalizados. Sobre a questão de religião, realmente eu não sei, não sou profunda, né, nunca estudei a questão da religiosidade. A gente sabe que numa leitura superficial, que é a leitura que eu tenho, de textos sagrados, essa distinção entre masculino e feminino, ela é muito forte, muito cristalizada, né? Com textos muito pesados, né? Que definem a questão da obediência para a mulher, mas também já ouvi pessoas estudiosas da religião falando em outras leituras, outros modos de ler esses textos, menos carregados dessa dualidade. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque realmente eu não sou a pessoa para falar sobre isso. Sobre a homonormatividade, tem um texto muito interessante chamado Uma Multidão de Quiz. Esse texto, o autor, ele vai falar. Nesse texto que tem uma crítica ao homonormativo, né? E as lutas, ele dá um exemplo, por exemplo, é um texto desses decoloniais, que ele vai falar da África, de alguns países da África, em que o movimento ocidental vai adentrar, né? vai querer botar embaixo da asa para proteger os homossexuais de lá, só que nesse processo eles não percebem algumas coisas que são muito importantes para aquelas culturas, e vai querer que o movimento se identifique sem questionamento ao movimento homossexual, que numa sociedade em que esse comportamento é considerado como um comportamento ocidentalizado, e que as pessoas não querem se ocidentalizar. Então, existem muitas nuances em cada região, mas ele faz uma crítica especialmente à questão de você querer apadrinhar, né, querer que os movimentos sejam de acordo com a sua percepção de mundo, com o seu modo de ser, sem compreender que existe um padrão de ser gay na América, que não é o mesmo padrão e não pode ser de ser gay na África, né? Então, existe um comportamento gay. É o que eu falei, essa crítica está muito baseada assim, no gay hegemônico. Então, não existe... Antes, a Beauvoir dizia que as mulheres eram o outro do mundo. Nos anos 70, o movimento gay vai se dizer, mas nós também somos o outro do mundo.
nós também não somos reconhecidos. E esse gay, ele ainda precisa reconhecer que ele é o outro na América, mas existem vários outros que estão em situações de vulnerabilidade bem maior do que o dele. É como as mulheres brancas, europeias e americanas, por exemplo, se dizer eu sou o outro do mundo, mas não percebe a mulher negra, não percebe a mulher latina, não percebe a própria empregada doméstica e não consegue ver que, além dela, existem vários outros, né? Por isso que o texto fala de uma multidão de queer, e que é preciso que a gente esteja atento a pensar sobre isso. Então, o que é ser um heteronormativo? Ou um homonormativo? Esse padrão homossexual aceitável na sociedade. É o gay de classe média, que gasta do shopping, que vai casar, que forma uma família padrão. A tentativa do homonormativo não é questionar esse regime de exclusão, mas é entrar nele, é ser aceito por ele. Me aceite, pelo amor de Deus. Então, esse é o padrão homonormativo. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, não, porque todos os nossos movimentos, muitos deles, né, passa por isso, pela conquista de políticas públicas, que é uma aceitação, né? É a aceitabilidade da sociedade de nossas causas e de nosso próprio ser. Ora, como é que eu vou criticar uma família formada por um casal homoafetivo de querer ser reconhecida em direitos pela sociedade, ter acesso aos benefícios, à pensão, à adoção de crianças? Não estou falando isso, mas na medida que são as próprias contradições. Isso é muito importante, isso é uma conquista, mas ao fazer isso, eu estou aderindo a um modelo de sociedade que exclui quem não consegue fazer isso. Então, bacana. Então, é esse jogo que a gente tem que pensar. É conquista, mas nossas conquistas são cheias de contradições que acabam também reiterando as formas de opressão, porque nem todo mundo cabe nessas conquistas. Nem todo mundo consegue chegar aí. Então, é óbvio que eu sou a favor das políticas públicas, do casamento homoafetivo, da adoção de crianças por esses casais, enfim. Mas, ao lutar sobre isso, é isso que a discussão sobre a homonormatividade está tratando. Ou seja, ao invés da gente combater essas normas que nos excluem, nós nos contentamos em sermos aceitos. Me aceita, pelo amor de Deus, eu vou me comportar bem, eu juro. Então, é isso que está sempre sendo discutido por esses textos que trazem a questão da homonormatividade. A Gayle Rubin, o texto inaugural dela, que vai trazer isso aí, que é um texto de 75, ela é um texto chamado O Tráfico de Mulheres, Notas sobre a Economia Política do Sexo. Nesse texto, a Gayle Rubin, né, porque a Gayle seria muita intimidade com o primeiro nome dela, a Gayle Rubin, ela vai fazer uma discussão sobre que o debate de gênero, ele estaria, a diferença do gênero estaria assentada entre dois grandes fatores. Um é a troca de mulheres, porque as comunidades, porque é o tabu do incesto, né? É um tabu comum em várias sociedades, na maioria das sociedades estudadas, eu acredito, e por causa do tabu do incesto, os homens tratam as mulheres como uma moeda de troca. Então, o tabu do incesto, por isso que ela fala de tráfico de mulheres, eles trocam as mulheres, e essa troca das mulheres está entendendo duas coisas. Primeiro, a desvalorização de quem é trocado. Eu é que troco. Eu, homem, troco a minha filha, né, pela filha do outro, ou por riqueza, ou por dote, por alguma coisa. Então, quem é trocado está desvalorizado. E depois, essa relação, ela dá origem a um grande preconceito contra os homossexuais, porque a troca ela está baseada na heteronormatividade.
ela troca as mulheres, ele troca as mulheres, ele vende e troca as mulheres. Isso, para Gay Rubin, isso seria a origem tanto da heteronormatividade como da subjugação das mulheres. Estaria aí um dos fundamentos da subjugação das mulheres. Bom, é a partir desse texto que ela vai começar a discutir, então, que o gênero estaria fundamentando esse lugar subalterno das mulheres, né? Deixa eu ver outra questão que eu anotei aqui. Aí eu vou te pedir para responder essa daí para eu voltar, que tem alguns inscritos aqui já. Sobre o intersexo. Ou alguém falou de hermafrodita, de fato, era como antigamente se falava dessas pessoas, eram hermafroditas. Hoje elas são pensadas como intersexo. E que a pessoa que falou, não anotei o nome, vai falar sobre a questão da reparação. Eu acho que essa reparação, que eu acho que é uma palavra inadequada, ela só vai ser necessária numa sociedade extremamente discriminadora com a diferença. Ou seja, nós temos tanto a obrigação de nos enquadrarmos entre uma coisa e outra, que se nós nascemos diferentes, nós temos que ser mutilados. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, uma provocação. Vocês acham que existe alguém mais completo do que alguém que tem os dois sexos? Por que, então, eu teria que me mutilar e ter que escolher? Eu sugiro um filme fantástico, acho que é uma produção argentina, tem no Netflix e se chama XXY. É uma produção que discute exatamente isso. Uma pessoa que nasce intersexo e vive esse dilema de ter que escolher. A família não quer escolher quando ela é bebê. Oi. Deixa o microfone, por favor. Foi um acidente. Então, eu recomendo esse filme para quem quer compreender um pouco a história mais do intersexo. É muito interessante, muito bonito. E tenho só uma última pergunta, que é a questão da abolição de gênero, que foi feita por Arthur. Arthur, eu acho que é isso mesmo. Se essa obrigação de se enquadrar em um dos dois gêneros fosse abolido, nós não precisaríamos mutilar as pessoas que nascem diferentes. Da mesma forma que as pessoas que, eu penso, né, que não precisariam ter que se mutilar para poder viver o gênero de forma dissociada ao que é atribuído ao sexo. Então, se não existisse essa divisão, esse binarismo, eu, por ser mulher, eu me sentindo mulher, mas tendo um pênis, não teria que me mutilar. Eu era mulher, uma mulher de pênis, qual o problema? Mas esse binarismo nos obriga à mutilação, nos obriga a atender padrões que são impostos, né? Nos obriga a nos encher de silicone, a nos submeter a dores, a sofrimentos, para poder se adequar. E isso é muito, muito, muito ruim. Né? Acho que uma sociedade justa só vai acontecer no dia que essas dualidades forem apaziguadas, ao menos. Pode ir. Então, várias questões, né? Eu só queria ressaltar uma fala que Bia fez aqui no chat, né, em relação ao feminismo radical. Sim, Bia, tem esse entendimento também que você trouxe aí, de uma forma mais ampliada, digamos assim, né? Tem o que a professora Rosa colocou, a professora Glória colocou, e tem também essa discussão que você traz aqui no chat, né? Uma outra discussão que eu achei interessante, que está no chat também, foi o Henry, que traz, né, a experiência da pessoa que ele conhece, que é enfermeiro no Clementino, né, da mãe ter vergonha de deixar trocar a fralda do bebê porque o bebê era um intersexo, né? Quanto
quanto preconceito ainda temos, né? Quanto sofrimento ainda vamos ter na sociedade para a gente conseguir chegar nessa sociedade que a professora Glória, né, finalizou aí trouxe aí no finalzinho da fala dela, né? Então, é uma questão que a gente ainda tem que ir construindo, né? E aí eu quero dizer também para vocês que a gente, só em tipo de 2 informações, a gente vai colocar o link do formulário da lista de presença aqui no chat, para que vocês vão registrando a presença de vocês, tá? E outra coisa, esse debate não precisa se acabar aqui, né? A gente tem lá a plataforma Moodle, que a gente vai ter aí essas 10 semanas, que lá a gente pode trazendo informações, debatendo e construindo junto, né? Vi que várias pessoas colocou links aqui e tal. Se vocês puderem também levar para a plataforma, porque nem todo mundo consegue pegar as discussões que estão aqui no chat, né? Então, é bom se vocês puderem trazer essas discussões para a plataforma também, tá? Aí tem Erivanderson, depois Kaique escrito. Pode falar, Erivanderson. Boa tarde, professoras, boa tarde a todo mundo, todas e todos. Primeiramente, eu queria parabenizar e agradecer. Eu vi no chat muitas pessoas falando da fala incrível, e está sendo muito incrível esse primeiro encontro. O que eu queria trazer era justamente sobre o seguinte: eu vi no texto o gênero, a história de um conceito de Adriana Piscitelli, né, que foi indicado para hoje, e um trecho muito importante, né, que ela questiona justamente sobre sobre a associação de classe, raça e gênero, né, sobre será que a gente pode pensar nisso separado, e o quanto todo esse debate aqui vem trazendo para isso, né, que o quão importante é pensar nesses 3 campos juntos, o quanto estão ligados, né. Porém, eu não tenho tantas leituras sobre feminismo e não entendo tanto, admito. Porém, eu vi aqui no debate, né, na fala, que há essa questão dentro do feminismo, e eu vivo muito a questão do LGBTQIA+, por experiência e também por algumas leituras. E dentro do movimento LGBTQIA+, existe essa separação ainda, sabe? Existe essa segregação de grupos e não há uma ponte, né? Não há pontes que pensem classe, raça e gênero dentro, né? A gente tem uma segregação de grupos pautadas pela ou invisibilidade dessa questão, ou então por tentar ignorar mesmo, sabe, a existência de que existem classes diferentes, da própria visibilidade da raça, né, e dos gêneros. O que eu queria perguntar, professora, se a senhora pensou em algum momento em que possíveis pontes podem existir, como a gente pode pensar em construir pontes dentro desses movimentos, né, para facilitar, né, porque além de trazer um respaldo social, também traz um respaldo aí dentro da saúde, a saúde mental das pessoas, né, que é muito importante. É isto. Kaique, é você mesmo, porque Erivaldo está com problema no microfone. Aí ele não vai conseguir falar, ele coloca aqui no chat. Kaique, depois Gabriela. Professora Glória, eu vou deixar as inscrições, tenho 4, 5 aqui, eu vou deixar eles falarem e depois eu volto, tá bom? Eu acredito que meu microfone não está funcionando ainda. Funcionou agora. Eu mexi nas configurações. Bom, então eu posso só fazer uma consideração rápida, né? Acho que as últimas falas da professora deu já passou por algumas coisas que eu queria externar. É a questão de você ter, por falta de compreensão da maioria dos nossos legisladores, por exemplo, a exemplo na Câmara de Vereadores, aqui em João Pessoa, do prejuízo que essas figuras trazem no momento em que está se pensando um plano decenal de educação, quando elas entendem que esse conceito ou teoria de gênero é simplesmente uma palavra que representa uma fábrica de perversão sexual, de transformar figuras em homossexuais. E aí você vê, né, que se falava na questão de sofrimento, o que a falta de entendimento dessas figuras, né, que estão criando as nossas leis, as nossas diretrizes, os nossos planos decenais,
o quanto de sofrimento que essas figuras trazem para muita gente, né? Como a professora fala, a gente não precisava se mutilar, né? Se eu tivesse um conhecimento mínimo, básico, de uma questão tão simples, densa, mas eu digo tão simples, né? O quanto sofrimento essas figuras trazem para uma população, né? Obrigado. Era mais ou menos por aí. Kaique, depois Roberta. Kaique, a gente não está te ouvindo. O microfone está aberto, mas não estamos te ouvindo. Então, vai, Roberta. Quando ele voltar, eu coloco ele. Voltei. Então, espera aí, Roberta. Deixa Kaique ir, depois é você. Desculpa, mas se a Roberta quiser falar, eu falo depois. Não tem problema nenhum, já que ela começou. Já está em você, vai você mesmo, para a gente não ter... Obrigado, Roberta. Então, mais uma boa tarde, pessoal, a todas as pessoas aqui presentes, né? Para mim é uma honra participar nesse movimento, né? Em tempos tão sombrios que estamos vivendo, discutindo conceitos, discutindo temáticas da atualidade que está sendo apagado historicamente. Então, perceba que a gente tem um processo cíclico do conceito, de todas as lutas, inclusive da palavra gênero. E agora com a ascensão da ideologia de gênero, tão temida pelos neoconservadores, velhos, ricos, brancos, que ditam as leis nesse país. Então, trazendo para um movimento mais pedagógico curricular, e com o apagamento, né, das discussões de gênero no país, eu me pergunto, e se a professora puder entrar em detalhes sobre isso, o apagamento dessas discussões na Base Nacional Comum Curricular, né? Porque a gente vê que tem um apagamento, né, de todas as discussões, sejam feministas, LGBTQIA+, não se toca nisso, na diversidade, então nós temos aí uma exclusão, e apagamento, inclusive, do feminino na ciência, né? Eu sou professor de Química, eu trabalho na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e daí a gente tem essa, em forma de resistência, trazer as lutas e a inclusão das discussões feministas no movimento, mas para a progressão da ciência, né? E agora a gente viu lá no texto, né, que a professora nos orientou, né, nos passou desse primeiro encontro, nós vimos a ascensão das discussões no período da ditadura militar aqui no Brasil. E a gente está correndo um sério risco num ataque democrático. Então, eu me pergunto, é possível hoje, em tempos de neoconservadorismo e neofascismo brasileiro, estarmos colaborando para o apagamento dos gêneros? E como é possível contrapor e resistir a isso em governos ditatoriais e autoritários? E trazendo aí também uma ideia de que o Edivaldo falou, né, sobre a Câmara de Vereadores. Aqui no estado da Paraíba, nós tivemos várias e várias prefeituras que proibiram as discussões de gênero na rede municipal de ensino, né? Inclusive, eu sou de Brejo do Cruz da Paraíba, no Alto Sertão da Paraíba, e lá o presidente da Câmara propôs um grande projeto com 2 linhas proibindo a discussão de gênero na escola. Só que em uma pesquisa que nós fizemos e realizamos com alguns professores, não todos, né, porque muitos ficaram constrangidos em participar, muitos não discutiam gênero na escola. Então, por que proibir uma coisa que não era discutido? Então, eu fico pensando do ponto de vista pedagógico. Proibimos as discussões, então lá o STF disse que era inconstitucional tal proibição. O que era feito antes e como caminharemos agora em meio a essa inconstitucionalidade, né? Então, será que nós, enquanto formadores de professores, estamos realmente formando professores para discutir questões de gênero na escola, né? Então, é por esse caminho que eu faço aqui minhas proposições e meus devaneios, como eu costumo falar. Muito obrigado. Roberta, depois Gabriela. Aí depois de Gabriela, eu volto para a professora Glória e depois volto para dar continuidade às inscrições. Aí, como a gente já está a 4h15, né, e tem mais ainda 4 inscrições, eu vou propor que agora, na fala de Roberta, quem ainda quiser se inscrever no chat,
para a gente poder ir, não terminar agoniado com o tempo, tá bom? Roberta, depois Gabriela. Então, minha pergunta é mais fugindo dessa parte de ideologia de gênero e tal, é mais sobre algo que a senhora falou numa resposta anterior. No caso, saindo da parte de identidade, porque isso eu acho que não deve nem ser uma discussão, né? Porque a gente já sabe o que é. Mas a parte mais social, que é sobre o que fala no artigo que foi colocado para essa aula, mas que a senhora usou a palavra performar. E aí eu queria saber, tipo, visto que gênero sendo uma construção cultural e social e tal, o que seria esse performar? Como ele seria dado assim no contexto social? Gabriela, e depois a gente volta para a Glória. O Kaique falou uma coisa que vem bem em direção à dúvida que eu tinha sobre essa questão de a gente lutar por esse direito tanto quando se trabalha o conceito de gênero ou quando se entra no LGBT, porque nos meus estudos passados sobre diversos movimentos, percebe-se que é necessário um choque cultural e um choque visual até para se provocar alguma mudança. E aí, esse choque cultural costuma ser pouco, né? Costuma ser um choque básico, assim, evidente, que muda pensamentos, mas ele é num período específico. Já hoje, a gente percebe que esse choque, ele continua sendo cada vez mais evidente e sendo cada vez mais chocante, de fato. E aí eu estava me perguntando sobre os possíveis desgastes sociais que esses choques culturais necessários têm no contexto atual. Porque acaba que deixa de ser um chocante que muda e passa a ser um chocante que causa ainda mais repulsa, ainda mais fobia, né? Levando o termo fobia em destaque. Mas aí é basicamente isso. Tá, antes de voltar para a professora Glória, eu só quero lembrar que ali o link da lista de presença está aqui no chat, tá? E ela só vai ficar aberta até o horário que a gente tiver na nossa webconferência. Então, às 5 a gente já fecha. Então, eu peço que vocês não esqueçam de registrar a presença, tá? Que também tem relação aí com a questão do certificado. A professora Sueli, que é minha colega de departamento, ela postou o texto da Gayle Rubin, que alguém perguntou, e na outro bloco de pergunta, foi a Roberta que perguntou, e eu acabei não respondendo, sobre o texto o tráfico de mulheres, que dá origem à discussão do debate de gênero. Então, está aqui na lista, no chat. A professora fez o favor, inclusive, de botar o link, é só clicar lá e já vai aparecer. E ela pergunta se é o outro texto que eu falei, Multidões Queer, eu disse é esse mesmo, só ela não botou o link não, mas é capaz até de aparecer até o final da aula. Bom, Pia, você tem toda a razão. Essa denominação do feminismo radical hoje está sendo usada até mais para isso que você nomeou, né, para falar de um feminismo descolonial, um feminismo sul-sul, do que o feminismo radical lésbico, que também inclui, mas hoje a nominação está sendo mais utilizada para falar desse feminismo que é produzido no Cone Sul, não só falando geograficamente, mas no sentido dos excluídos, né? As mulheres negras americanas, as migrantes. Então, tem razão, amplia o conceito do feminismo radical. Eric Wanderson pergunta como construir pontes entre essas várias categorias que a gente está falando. A crítica ao conceito de gênero passou muito pela ausência
de conceitos como classe, raça e sexualidade no debate no feminismo. Eu acho que a única possibilidade de construir pontes é na luta. Não adianta eu me dizer antirracista e não participar, né, das formas que a gente da luta antirracista, né? Não apoiar essa conexão, não reconhecer a luta das mulheres negras. Não adianta eu me dizer antirracista também e continuar explorando a minha empregada doméstica, que é negra, quase sempre. Então, eu acho que é uma mudança de postura que passa pelo plano individual e pelo plano político é realmente a construção de pautas comuns. Eu não tenho, talvez tenha outras respostas possíveis, deve ter muitas respostas possíveis, porque as possibilidades de construir aliança, elas são imensas, né, e podem ser muito criativas. Mas é isso que você fala. Nós temos que pensar como construir essas alianças, né? Existem diversas formas, desde o plano individual até planos de luta coletiva, de construção de políticas públicas, de construção de propostas, de apoio a candidaturas interseccionadas. O Edivaldo vai falar da história, né, da mutilação, que eu acho que é uma história importante da gente pensar, né? A necessidade, enquanto existir essa dualidade, vai existir pessoas que se mutilam para se enquadrar, e aí a gente não precisa falar nem só das pessoas trans, intersexo, mas as próprias mulheres. As mulheres se mutilam o tempo inteiro para se enquadrar, né? Se submetem a diversas estratégias de embelezamento, que, na verdade, são estratégias para se manter, digamos, no mercado sexual, né? Conquistar o outro, enfim, se manter com a aparência aceitável, e tudo isso que isso significa, né? Porque essa história da aparência tem um monte de significados embutidos nessa expressão. Então, essa mutilação ela só pode findar na construção de uma sociedade mais solidária, menos desigual, uma sociedade menos dualizada, polarizada entre quem é bonito, quem é feio, quem é branco, quem é homem, quem é mulher, senão não é possível. Enquanto isso não for um projeto, vai existir mutilação, vai existir dor, vai existir exclusão. E aí, tanto o Edivaldo como o Kaique vai falar dos legisladores, né, nossos parlamentares. É difícil você avançar. Eu vou emendar a conversa com vocês dois, com Edivaldo e Kaique, com uma coisa que a Roberta, que Gabriela fala sobre a necessidade, que é uma reflexão que ela fala sobre a necessidade de um choque e, ao mesmo tempo, a preocupação de que esses choques culturais causem mais repulsa. Então, realmente, eu acho que quem está na luta, na militância, ele tem que fazer o tempo todo essa reflexão. E realmente são opções de atuação política. Na época em que as vadias estavam no ápice, né, fazendo várias performances, muitas pessoas vinham me perguntar, mas isso não é ruim para o feminismo? Elas não estão chocando? Isso não afasta as pessoas do feminismo? Tá, ela talvez afaste daquele feminismo, mas as pessoas têm que entender que há uma denúncia ali, que há um grito ali. Então, é a forma delas gritarem também. Não vai ser eu que vou dizer, não grita assim, não, grita bem comportadazinha. Grita de forma que não choque os conservadores. Então, eu acho que é um custo, né? Porque senão a gente corre o risco de dizer assim para os homossexuais mais afetados, né? Mais afeminados, ou que gostam de objetos femininos, não faz assim não, senão ninguém vai te aceitar. Né? Então, assim, não dá para fazer isso. Porque é a história da homonormatividade. Então, existe
um jeitinho aceitável de você ser, ou você é o que você é. Não dá para a gente pedir às pessoas que, olha, se enquadra para eu poder gostar de você. Antigamente a gente pedia às mulheres negras, estira teu cabelo para ficar assim, para eu poder suportar te ver. Não, então, assim, é isso que a gente quer. Pedir às pessoas que se encaixem, que se enquadrem, que embranqueçam, que ajam como homonormativo ou heteronormativo. É isso que a gente vai pedir. Então, assim, eu acho que esse não pode ser o projeto de uma sociedade libertária. E aí, vou emendar com uma coisa que Roberta pergunta sobre o performar. Assim, se tudo... Nós estamos aqui, Roberta, compreendo assim, performando esse estilo aqui, ó, esse cabelinho assim, cabelinho das mulheres sexagenárias, né, os brinquinhos assim, essa coisa, o batom, isso é uma performance que eu escolhi para estar aqui hoje na frente de vocês. Eu podia querer performatar de forma mais radical, talvez eu com os peitos de fora. Era uma performance também. Não são as escolhas, nós estamos sempre escolhendo de que formas queremos nos apresentar, né? Com que gênero, com que performance de gênero, né? Não é qualquer um, eu quis esse, cabelinho branco, né? Eu podia ter outra, né? Pode ser que eu escolha ainda outra, agora na pandemia eu já tive vontade de fazer várias coisas diferentes comigo mesmo, né? Com minha aparência. Então, o conceito de performar tem muito a ver com isso, com a gente pensar os seres humanos como pessoas que não estão rígidas, elas não estão presas a uma identidade, elas podem transitar, né, e podem escolher determinadas circunstâncias, já que a luta, né, tem um texto recente, não sei se foi esse que vocês leram, sobre a crítica ao conceito de gênero, mas que vai falar o gênero, a identidade como um conceito, como uma coisa estratégica. Qual é estratégia tem a ver com luta, estratégia tem a ver com brigar por direitos, na minha concepção, mas tem a ver com luta, né? Outros vão fazer estratégias para me oprimir, para me afundar. Então, ainda tem uma outra questão que é muito importante, embora vocês vão ter um encontro com pessoas especialistas sobre isso, eu penso, não sei se é com Maria Eulina ou se é com a Jeane Félix, que é sobre a questão da ideologia de gênero, que é um discurso, né, que está fazendo essa campanha para se parar de falar de gênero, como se possível fosse não falar de gênero na escola, que a gente pode falar e nem dizer esse nome. Pode falar, não, a gente está sempre falando, mesmo que não diga o nome, mas para contrariar, eu penso que, sabe que eles têm razão? Porque o grande medo dos que estão propondo isso é porque o debate de gênero, ao desnaturalizar um jeito de ser mulher ou de ser homem, está abala as estruturas patriarcais, abala as estruturas convencionais, as estruturas de poder que estão dadas. Por isso a preocupação deles, sabe, que por causa desse conceito. Eu acho que o conceito de gênero, apesar das críticas que ele sofre, com toda razão, obviamente, ele é um conceito que foi muito importante para essa desestabilização do concebido, do dado, do cristalizado, desses padrões puros, homem assim, mulher assado. Então, o conceito de gênero, ele desestabilizou isso. E é por isso que os conservadores têm tanto medo e tanta raiva de que se use essa palavra, né, que se discuta isso. Porque quando eu digo que as pessoas têm o direito de fazerem, né, de serem como elas querem, eu estou dizendo que os meninos podem usar saia, podem pintar o cabelo, podem fazer a unha, podem dar beijo na boca de outros meninos. Enfim, eu estou dizendo isso. E isso é extremamente ameaçador para o poder que está posto. Porque, como a gente disse no começo da aula, o poder ele está assentado justamente nessa divisão entre o forte e o fraco.
entre o homem e a mulher, o branco e o preto, o norte e o sul. E se a gente disser que as mulheres, os pretos, os homossexuais, o sul pode, isso desestabiliza quem está lá. Então, esse é o grande... E é o tempo inteiro a gente tem que lidar com essa guerra, com essa luta. E assim, é horrível os termos que eles usam, mas estamos sempre, permanentemente, numa luta cultural. Só que nossas armas são a ciência, as evidências, a justiça, né? E nós queremos mostrar nossa visão de mundo porque acreditamos que ela é mais justa, ela é científica, então elas estão baseadas em evidências científicas e num compromisso com justiça social. E ao mesmo tempo que eles querem vender uma visão de mundo baseada em outros valores. Então, sim, estamos numa guerra cultural? Estamos sim numa guerra cultural, que se faz aqui nesse canal, aqui na aula da professora Áurea, nessa aula, se faz na escola, lá, eita, caí, que eu esqueci, lá em Brejo do Cruz, não sei, lá em Brejo do Cruz, se faz em todos os lugares, se faz nas redes, no Facebook, no WhatsApp, o tempo inteiro nós estamos disputando versões de realidade. É importante que nós disputamos essas versões baseadas em evidências científicas e no preceito da ética e da justiça social. Armas que, evidentemente, não estão sendo usadas pelos nossos opositores nesse momento. Eu acho que eu respondi todas desse bloco. Acho que sim. E a gente vai ser Eulina que vai estar discutindo com a gente sobre as noções de ideologia de gênero, né? Jane vai estar discutindo com a gente sobre gênero e sexualidade na formação docente, né? Tem um módulo que são três encontros discutindo, focando nessa questão da noção da ideologia de gênero, né? Então, tem várias coisas aí que a gente precisa trazer, né? Fui professora da educação básica durante 16 anos, né? Estou na universidade do final do ano passado para cá. Então, tem muitas vivências, inclusive o projeto de extensão, e esse curso é oriundo das minhas vivências na escola da educação básica, né? Sempre construí esse projeto discutindo, e aí eu tinha uma relação com a professora de história, então a gente fazia uma semana, né, que era a culminância, mas a gente fazia uma semana da diversidade, e a gente discutia a diversidade sexual nas aulas de educação física, era professora de educação física, nas aulas de história, discutindo também essa questão racial, e nas aulas do ensino religioso, discutindo a questão por dentro das religiões. Então, a gente fazia esse projeto em conjunto com a assistente social e a supervisora pedagógica, né? E, inclusive, a assistente social vai estar com a gente discutindo o cotidiano escolar, gênero e sexualidade. Então, a gente fazia esse projeto e a gente via vários alunos se colocando, né? Alunos de 8º e 9º ano, que era o nosso foco. Então, adolescentes se colocando, né? De já passar por vários sofrimentos. Isso que Henry coloca aqui, de dizer que queria que a família dele estivesse aqui, nesse momento, dialogando conosco, vários adolescentes passam por isso também, né? Então, essa questão da naturalização, né, do ser homem e ser mulher que a sociedade nos impõe, causa muita violência, né? Não necessariamente a violência física, mas a violência psicológica, né? A violência ao ponto de que vários adolescentes têm tirado sua própria vida por conta da não aceitação por parte da família, por parte dos colegas na escola, né? Por essa construção que a sociedade vem trazendo de forma mais grosseira, mesmo mais cruel. Acho que a palavra é essa, né? Ao ponto de a pessoa tirar sua própria vida por não ser aceita da forma que ela se compreende, né? Quer ser daquele jeito, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa muito refletir, né? Os professores da educação básica precisam dessa construção, né? Os estudantes que estão na universidade precisam dessa construção para, quando chegar ali no chão da escola, da educação básica, conseguir, de fato, fazer essa mediação, que é isso que a gente está querendo construir com o projeto de extensão, que é justamente essa discussão do gênero na escola, né?
Então, vou passar para... Tem Isabela e tem... Não, tem Raíssa, depois Isabela, tá bom? E lembrem de assinar a lista de presença, por favor. Dá para me ouvir? Tá? Tá. Eu tenho uma pergunta acerca da abolição do gênero. Eu achei interessante trazer essa discussão, porque eu sempre me perguntei, por exemplo, quando eu nas redes sociais, eu vejo muitas discussões sobre isso, de pessoas que possuem a identidade de gênero e se identificam com ela, e eu queria perguntar se o problema não seria o gênero em si, mas o significado dele na sociedade hoje, porque eu vejo de uma forma assim positiva o gênero para essas pessoas, principalmente da comunidade LGBTQ, no caso, que elas se identifiquem com isso, elas tomam como parte delas, entendeu? Eu vejo elas felizes, entendeu? Com essa identidade de gênero. E por isso eu sempre fico assim, meio questionada sobre como seria essa abolição, entendeu? E é isso. Agora a Isabela. Oi, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa tarde, construindo, né, saber, conhecimento, trocando, é muito importante. E gostaria de agradecer também a toda a organização, a professora Glória Rabai, a qual eu já tive acesso a alguns textos, mas eu nunca tinha visto pessoalmente, então para mim está sendo uma honra. Muito obrigada. Então, a minha pergunta é acerca da questão do mulherismo africano versus o feminismo. Essa discussão do mulherismo africano chegou para mim, assim, bem por alto em 2016 e depois só foi uma passada e foi-se. E aí eu senti que no ano de 2019 para agora 2020, a questão do mulherismo africano cresceu, né? Tanto nas discussões aqui dos feminismos e das lutas raciais no Brasil com relação às questões de gênero. Só que eu estou vendo muitos debates, uma disputa de narrativa e uma disputa de debate eu vou colocar grosseira, assim. Então, como eu não consigo, não é que eu não consigo, até hoje eu não consegui acesso a um material onde eu pudesse ficar mais escurecida a respeito do feminismo e a respeito do mulherismo africano. Primeiro, eu gostaria de saber se a senhora tem algum material bibliográfico que pudesse indicar e qual é as compreensões que está tendo no universo das discussões acadêmicas e políticas a respeito do mulherismo africano e do feminismo. Eu li algumas coisas sobre o mulherismo africano e li outras coisas do feminismo sobre o mulherismo africano. Li gente feminista dizendo que o mulherismo africano era homofóbico. Li mulheres negras que se dizem mulheristas africanas, dizendo que mulheres negras não podem ou não deveriam ser feministas. Então, isso me dá meio que um bug, porque eu digo, como assim? A gente apagar feministas negras históricas, desvincular a luta, por exemplo, de Angela Davis, de Leila Gonzalez, de mulheres negras que se consideram feministas, porque agora o certo é ser do mulherismo africano. Então, existe uma questão da localidade geográfica também, onde esse movimento de mulheres ou esse movimento feminista está vinculado. E também é uma questão muito peculiar do mulherismo africano, do pouco que eu tive acesso, e que é a questão da construção social de tudo que a gente tem, que é mais nessa perspectiva da decolonialidade. Tanto que ela diz, num texto que eu li, sobre mulherismo africano, que a homossexualidade, algumas questões do gênero, como a heterossexualidade e a homossexualidade, não são termos construídos na África. Então, é como se ele não existisse para o povo africano e, consequentemente, para as mulheres que vivenciam o mulherismo africano. Eu não sei se nessas leituras muito rasas, sem muito aprofundamento, se é isso ou não. Por isso que eu vim aqui para perguntar e saber se a senhora poderia nos elucidar um pouco sobre essas questões e também indicar referências bibliográficas para que a gente pudesse
ter acesso a um debate mais científico, mais coerente, mais sistematizado. Bom, é isso, muito obrigada. Obrigada. Na minha lista estava escrita Luana, não sei se estava, mas na lista que passaram aqui no chat não estava. Não sei. Luana, você se inscreveu ou não? Ou eu ouvi errado? Não, se não, eu vou passar para Arthur, que aí é o último inscrito, e a gente volta para a Glória, porque o nosso horário também já está se acabando. Arthur. Estão me ouvindo? Pronto, a colega acabou contemplando a parte que eu queria entrar, que justamente, inclusive, eu achei maravilhosa a colocação dela, era justamente o que eu queria perguntar em relação a essa questão de quando nós temos comunidades, sejam, né, nesse caso que a gente está falando do feminismo, essas comunidades de mulheres em outros territórios, e a gente, na nossa perspectiva do que é, de como a nossa sociedade deveria se organizar, a gente estende isso para esses outros territórios onde essa percepção não é própria daquele lugar. Talvez ou pelo próprio sistema de opressão que ainda vigore lá, mas não é como é que eu posso dizer? Não é uma semente própria daquela cultura. E até onde vai esse intervalo entre o que é uma eurocentralização, do que é uma ocidentalização do que a gente está querendo jogar para uma cultura que não é a nossa, e até onde fica esse intervalo do que onde é válido eu intervir e onde eu estou invadindo uma cultura que ainda não tem o mesmo pertencimento que a nossa. Certo, eu vou voltar para a professora Glória. Ela está aí colocando aí. Eita! Vocês me colocaram agora numa, viu? Ficou difícil agora, não foi? Muitas perguntas. Não é só isso, é a questão, assim, realmente, eu não sei, apareceu aí que a Mista Cafu tinha saído da reunião, não sei se ela conseguiu voltar, está aqui. Voltou. Eu não sei, Mista. Eu não sei sobre o mulherismo africano. Sim, há uma disputa de narrativa o tempo inteiro, né? E o que está se falando hoje, as mulheres latinas, as mulheres africanas, é muito dizendo, nós temos uma compreensão de mundo que o feminismo formado pelas teóricas europeias e americanas, porque nós da América Latina inicialmente bebemos nessa fonte, então nós acabamos por reproduzir um modo de pensar desse feminismo. As mulheres do Cone Sul, África, América Latina, e mesmo as negras americanas, as migrantes americanas e europeias, elas estão questionando essa forma de perceber o mundo, né, que foi feito pelo feminismo, chamado hoje de feminismo hegemônico. Mas eu não tenho conhecimento, não li o suficiente para falar muita coisa sobre o mulherismo africano. Vocês vão ter a oportunidade, eu acho que no penúltimo dia e no último dia deste seminário, de conversar com militantes feministas, e eu acho que ela vai poder te dizer muito mais coisas. Mas o que nós estamos hoje disputando, né, ainda com muito pouco poder na academia e até no movimento, é essa narrativa construída no Cone Sul, essa narrativa dos negros, dos migrantes, dos latinos, dos africanos, né, que questiona o feminismo tradicional ou hegemônico. Então, assim, eu sei que isso está acontecendo, eu acho que isso é muito importante para os subalternos, porque o feminismo do Cone Sul, ele está trazendo discussões muito fervorosas, apaixonadas, militantes, engajadas sobre classe, sobre raça, né, coisas que o feminismo chamado hegemônico não fez a contento. Então, eu acho que é muito importante isso, embora o feminismo, esse debate ainda não conquistou efetivamente a academia,
Isso pode ser verificado até se você for olhar a bibliografia utilizada nas dissertações, nas teses. Você vai ter poucas teóricas latino-americanas ou poucas teóricas africanas, como se elas não existissem, né? É uma falha das acadêmicas, né? E das militantes que não estão lendo essas pessoas. Então, há sim uma disputa de narrativa, que não é só de narrativa, é uma disputa política, pela visão de mundo, pelo projeto. Que projeto de sociedade nós estamos propondo? Nós, feministas, antirracistas, latino-americanas, que projeto nós queremos? Que projeto nós estamos propondo? E a disputa do projeto, de projetos sociais, é sempre uma disputa muito acirrada, né? Então, mas eu não posso aprofundar mais do que isso, porque eu não tenho esse aprofundamento sobre o mulherismo africano. E aí a mesma resposta que eu vou dar para Arthur. Infelizmente, queria ter outra, mas eu acho que uma das coisas que ajuda a gente a compreender o que está acontecendo é se aprofundar um pouco, tanto no debate da interseccionalidade, como no lugar de fala, o debate sobre o lugar de fala. Eu acho que tem tudo a ver com isso, com essa preocupação que vocês externaram, né? E é preciso, então, ouvir outras vozes, que não são apenas as brancas europeias e americanas. E esses estudos estão trazendo essas outras vozes. A gente tem que compreender, tem que ler, tem que se mergulhar nelas, né? Uma autocrítica, eu tenho que fazer isso, para da próxima vez poder responder melhor, mas tem muito a ver com o lugar de fala. Talvez, eu não sei, estou confessando a ignorância, mas mesmo que soubesse, eu acho que essa resposta vocês vão obter de forma melhor no penúltimo e no último encontro desse curso, quando as mulheres negras e militantes estarão com vocês e elas mesmas vão responder isso. Mas eu acho que é um conceito importante para a gente aprender atualmente, que é esse, sobre o lugar de fala, e ver a importância desses estudos, dessa produção que está sendo gerada no Cone Sul. Então, assim, é isso. Sobre Raíssa, né? Raíssa, é verdade que o humano, né? O humano como um todo, a humanidade como um todo, ela é cheia de contradições. Enquanto hoje é uma luta de vida, né, de vida e de morte, porque tem muitas pessoas que arriscam a própria vida para modificar o seu corpo, buscando se adequar melhor ao gênero com o qual ela se identifica. Eu estou dizendo que se fosse abolido os gêneros, isso não era necessário. Enquanto que algumas pessoas estão morrendo, né, enfrentando filas de hospitais, se injetando silicone, se mutilando, né? Relatos de pessoas em extremo sofrimento porque não está se adequando com o seu corpo. Então, isso realmente é uma coisa para a gente pensar. Prednisona. Isabela, fecha o microfone, por favor. Desculpa, estava aberto. Então, essa é um debate, né? Eu fico pensando que aí, assim, é no plano da se fosse assim. Não é assim, né? Não dá para pensar a sociedade se fosse assim. Mas se fosse assim, se não existisse a diferença tão radical e tão entranhada na gente, dessa dualidade, macho e fêmea, feminino e masculino, isso não seria necessário porque não seria perceptível. Os nossos corpos, de homens e de mulheres, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. Se as diferenças não tivessem sido ressaltadas, em forma, inclusive, de comportamento, adestramento, treinamento, construção do próprio corpo, porque o fato de eu ser menina ou de ser menino contribui para a forma como eu vou treinar o meu corpo, moldar o meu corpo. Então, se essa diferença não existisse, nós compreenderíamos que somos muito mais parecidos do que diferentes. E se assim fosse, não seria necessário as mutilações, né? Imagina os animais, no reino animal, o macho e a fêmea têm poucas diferenças perceptíveis, né? Enfim, alguns têm mais, outros...
apaga essa parte, vamos botar borrachinha nessa parte. Mas, de um modo geral, eu acredito nisso, que se não fosse a construção social sobre essas diferenças, sobre essa dualidade, nós teríamos menos diferenças perceptíveis e, portanto, não precisaríamos nos adequar ao outro, já que seríamos mais parecidos, isso seria desimportante, vamos dizer. É isso, Áurea. Então, estamos chegando ao nosso fim, né? Várias questões, foi maravilhoso. Agradecer imensamente por ter se colocado, né? De vir dialogar com a gente. E vou fazer alguns informes para os participantes do curso, né? Primeiro, né, falar do acesso, mais uma vez, do acesso ao Moodle Class, que vocês acessem o Moodle Class, lá tem textos, lá tem algumas atividades, inclusive, que vão fazer parte, né, da avaliação do curso, vocês precisam estar acompanhando, né? Quem não é da universidade, entra com o CPF, login e senha com o CPF. Quem é da universidade pode ser CPF ou matrícula, né? Então, acessem a plataforma, o texto do nosso encontro da semana que vem já está lá para vocês colocarem. Quero lembrar vocês que aqui, vários questionamentos, né? No geral, quero dizer que aqui não é uma live que a gente vai acabar, desligar e tchau. A gente está num curso, são 10 encontros, são 10 webconferências, né? Que são as atividades síncronas, mas também tem as atividades assíncronas, que tem os fóruns para vocês responderem, vai ter tarefa, vai ter questionário, então tem outras atividades a serem feitas também, tá? E é importante a leitura do material antes de vir, né, para as webconferências, para que a gente tenha, né, a discussão, tenha um texto como embasamento para estar colocando, né? E queria responder especificamente a Vinícius, né, que trouxe aqui no chat o questionamento, né, da necessidade de ter nesse primeiro encontro, né, questionando a organização do curso, de ter a necessidade nesse primeiro encontro uma representação racial, como ele colocou, né? E aí eu só quero dizer para ele que vão ter várias companheiras negras, né? Não sei se ele chegou a olhar a programação, a temática dos diversos encontros do curso. Vão ter várias companheiras negras dialogando conosco. E aí vou reforçar uma fala que a professora Glória fez. A gente não precisa ser negra para ser antirracista, né? A gente tem que permanecer nessa luta e ampliar. Então, não necessariamente a gente precisaria estar com a representação racial, como você colocou aqui, para a gente estar debatendo essa necessidade da gente, enquanto sociedade, avançar nessa construção, né, nesse reconhecimento da luta das mulheres negras, né, e estar ombro a ombro com elas, né, no que for possível nessa construção dessa luta, né. Então, acho que a gente precisa também, né, ver as outras perspectivas do curso, né, e ir avançando, né, e tirar um pouco da ideia de que é só uma live. Não é só uma live, né? É uma construção mais ampla de 10 encontros com as leituras e os diálogos, né? Quero pedir para vocês também que vocês levem essas discussões para lá, para a plataforma, para que a gente vá discutindo entre os colegas várias opiniões, sempre muito interessante aqui no chat, não dá para a gente ficar acompanhando tudo, então eu acho que lá é o espaço da gente ter mais tempo e ir acumulando outras discussões também. E, mais uma vez, agradecer imensamente a professora Glória por esse momento. Foi maravilhoso. É uma referência inegável no movimento feminista, não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo, quiçá internacional. Né? Muitas coisas que hoje a gente tem aqui na Paraíba de construção do movimento feminista foi por conta das mãos dela. Né? Então, a gente tem mais a que agradecer. É uma honra poder ter contado com você nesse momento, assim, digamos, de abertura desse encontro, né? Vamos ter vários outros diálogos. Se você falou que queria estar participando, está super convidada, para a gente vai ser uma honra estar com você aqui nos outros momentos também, né? Não sei se você quer. Quero falar só para me despedir. Eu adorei estar aqui. Quero parabenizar a professora. Eu acho que foi um sucesso, né? O tempo inteiro, com mais de 80 pessoas escutando a sua proposta de trabalho. Espero que esse curso continue assim, né, com essa audiência, com esse sucesso, porque é assim que se constrói o movimento, é assim que se constrói, que se avança. Então, no mais, a vocês todos que escutaram, obrigado pela paciência, né, pela audição,
e pela interlocução. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Muito obrigada. Muito obrigada a você mais uma vez. Tchau, minha gente. Nos encontramos pela plataforma e até a semana que vem.